boy mágico. Baixa, só baixa o som. E não é esse... Pode até deixar, mas bota mais baixo só no som. Aumenta um pouquinho agora, tu baixou demais. Não, vai não, tirar o teu volume aqui. Não, só tô te dizendo pra testar o som, é isso. Tá bom, pode falar. Lá tá muito baixo. Baixa tão coisa dele. Aumenta só um pouquinho o som lá. Uhum. Boa noite. Vamos começar então agora, nesse momento, a live da Segunda Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui de Santa Maria, do bairro Camobi. Enquanto você vai se preparando, né, para esse momento especial com Deus, nós vamos aqui também nos preparando com algumas anotações a respeito da nossa meditação de hoje. Então eu quero convidar agora, nesse momento, que você feche os teus olhos. Nós vamos buscar a Deus em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que tu nos dá deste dia e agora no momento da noite também estarmos juntos, ligados através da live da Segunda Igreja, para meditar na tua palavra, para aprender um pouco mais das coisas espirituais, para fortalecer a nossa fé, para revigorar a nossa vida espiritual. Vem então, Espírito Santo, tomar nas tuas mãos, ó Espírito de Deus, todas as pessoas que estão começando a entrar, ó Pai, nesta live, participar conosco deste momento tão especial. Que não seja simplesmente, Pai, um momento onde nós venhamos a passar informações, mas que possa ser, Pai, um momento de vida, de renovação, porque assim como é o nome, meu Deus, desta live, palavra de esperança, que seja, meu Deus, também no sentido desta palavra, esperança para a vida desta pessoa, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que a tua graça, o teu poder e a tua bênção venha sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então é com muita alegria, nós estamos aqui preparados hoje para trazer um momento de meditação e eu quero ler com vocês lá no livro de Marcos, no capítulo 4, versículo 30. Hoje, né, melhorando um pouquinho a luz, na última live que nós fizemos estava bastante escuro, as pessoas colocaram ali a sua observação, então a gente está aqui também num ambiente bem caseiro, né, a gente não tem estúdio, mas procuramos fazer o melhor para Deus em tudo o que fazemos. Então eu quero que você leia comigo Marcos, capítulo 4, versículo 30 ao 34, que diz assim: Jesus disse ainda: como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? É como uma semente de mostarda plantada na terra. É a menor das sementes, mas se torna a maior de todas as árvores, com ramos tão grandes que as aves fazem ninho à sua sombra. Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes para ensinar o povo conforme tinham condições de entender. Na verdade, só usava parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo a eles. Que mensagem linda, que palavra
maravilhosa aqui no livro de Marcos, onde nós podemos e queremos nesse momento compartilhar com vocês, nesses dias que temos passado com tantas dificuldades, mas trazer também uma palavra em meio à dificuldade de esperança, uma palavra de vida. E diante de tudo isso que nós estamos vivendo, onde eu me sinto em alguns momentos com um mal-estar, né? Um mal-estar que não é só meu. Eu percebo que esse mal-estar que eu sinto, ele está nos nossos relacionamentos, nosso dia a dia, porque apesar de o comércio já estar aberto, nós temos já uma livre passagem para o mercado, para estar na rua, ainda nós temos que nos conter diante de um silenciar das nossas dores. Eu tenho atendido pessoas com medo, se sentindo injustiçadas, pessoas que sentem que há uma certa manipulação, competições veladas no meio onde elas estão inseridas, seja no trabalho ou no ambiente, né? Onde está fervilhando ainda na comunicação, né? Das redes sociais, muitas especulações e todo esse ruído externo tem causado nas pessoas esse mal-estar, né? Que quem sabe não é só eu que estou sentindo, você também aí ao ouvir, você está se identificando, mas esses momentos que nós temos aqui de live, o pastor está aqui comigo, ele tem feito numa quarta-feira, eu tenho feito outras quartas-feiras e acreditamos que também muitos cristãos estão se mobilizando através de lives, adoração, live dentro da igreja, né, na sua casa, é para fazer com que o povo, as pessoas, elas acionem aquilo que Deus nos deu de mais precioso, que são os nossos mecanismos internos proporcionados por Deus para promover, né, a nossa saúde e sair desse mal-estar que está fervilhando, né, nas redes sociais, nas nossas mentes e a partir desse momento que nós nos colocamos assim, como estamos fazendo hoje, numa live, parando, né, para ouvir uma palavra, para meditar nas coisas de Deus, para tirar um tempo para orar, nós estamos também baixando esse ruído, diminuindo esse ruído, esse mal-estar e então parando para escutar dentro de nós coisas tão especiais que Deus nos deu, que é a própria vida. Deus nos deu vida e onde há vida há esperança. E o nosso Deus, Ele quer que nós venhamos a viver uma vida equilibrada, uma vida serena, uma vida de paz. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E falar uma palavra de esperança, nesse momento para mim, é tentar visualizar tudo isso em 3 instâncias, né? O que estava acontecendo antes, o meu agora, o meu aqui, o meu momento presente e o que há de vir. Porque é isso que está na mente das pessoas. As pessoas ficam olhando para trás, tentando olhar para 2019 e analisar algumas coisas que viviam, estavam bem. E no momento presente, vivendo essa angústia, esse turbilhão e sem saber o que vai acontecer. Só que parar agora é poder colocar isso numa balança a fim de trazer uma diferença na forma de pensar e também isso vai se refletir na forma de nós agirmos. Como? Antes nós estávamos num tempo de correria, nós estávamos no automático, nós não tínhamos uma conexão entre nós, quem sabe ali no ambiente de trabalho, na família, nós não tínhamos tempo mais para nada, era uma correria desenfreada. Mas de repente tudo para, né? E você se depara com o mundo parado reclamando daquilo tudo. Mas agora, o que aconteceu com esta parada do mundo? Você também teve que parar e parar de reclamar. Parar de dizer, mas eu não tenho tempo para isso agora. Não, nós temos tempo. E aí vem um outro mecanismo que o ser humano faz, né? Para muitas vezes não enfrentar a dificuldade, ele não reclama mais que não tem tempo, mas ele não sabe fazer
o quê? Com o tempo que ele tem. Então, nós temos tempo hoje e Deus está nos dizendo, nos direcionando com esse tempo que você tem. Comece a agir com sabedoria. Comece a usar isso que você está tendo como uma oportunidade de parar e prestar atenção não só no que está acontecendo lá fora, mas naquilo que está acontecendo dentro de você. E se está acontecendo uma tempestade ou se está tudo paralisado, que Deus possa mover-se em você, porque você precisa nesse tempo, em primeiro lugar, ao tirar esse momento para orar, para ouvir esta live, você está tirando tempo para a tua vida espiritual e você está escolhendo a melhor parte, a parte qual não nos será tirada, porque a pessoa que tem uma vida fortalecida em Deus, uma pessoa que tem fé, ela consegue realmente ter esperança. E hoje nós estamos falando sobre o tempo. E o tempo é algo muito interessante. Falei de queixar-se da falta de tempo. E agora, no momento, ter tempo em excesso e não saber o que fazer. É momento, então, de nos reorganizar. Começar a pedir para Deus, nos fazer entender em que sentido precisamos organizar ou reorganizar a nossa vida. Uma coisa muito interessante que sempre me chamou a atenção na minha trajetória de vida é entender como as pessoas pensam, como as pessoas se comportam, né? E o tempo, ele fala muito disso, do comportamento do ser humano. Nós estamos falando de um comportamento antes, durante, o agora e o depois como será. Nós não podemos passar por esse tempo que estamos passando e simplesmente passar por ele e não acontecer nada. Tudo isso precisa trazer para nós, ao diminuir o ruído lá fora, uma mudança aqui dentro. Então, não esqueça que o tempo é precioso. Só que o tempo ele é dividido em partes. O tempo ele é dividido em instante e é dividido em momento. E isso tudo faz parte de um processo de amadurecimento. E esse processo de amadurecimento do desenvolvimento humano, ele também é um processo de amadurecimento e desenvolvimento espiritual. As pessoas elas não adquirem uma maturidade, seja ela física, na idade cronológica e até mesmo no tempo psicológico, que é o tempo de compreender, de aprender, de entender, de processar as coisas, ela precisa de tempo para isso. E nós estamos nesse tempo de aprendizado. Precisamos, então, nesse tempo que estamos tirando, aprender. Esse é o primeiro passo. Aprender. Não só com um entendimento de um tempo lógico, de um tempo que está passando, não, mas de um tempo proveitoso. Nós podemos fazer esse tempo proveitoso para nós. Então, um exemplo, muito interessante que nós podemos dizer que uma pessoa, ela é, dessa forma que eu gosto de entender, compreender como que a pessoa pensa, uma pessoa, ela é o que ela é, a personalidade dela, o jeito dela, na sua essência, ela é avaliada ou ela é, ao ser colocada sob pressão num teste, é quando ela tem que lidar com um imprevisto, quando ela tem que lidar com um improviso, E quantos de nós foram pegos de surpresa nesses dias e muitas vezes, diante dessa surpresa, tem pessoas que, ao invés delas agirem, elas reagem, elas simplesmente não pensam. Sobre a pressão, elas não conseguem, ter êxito positivo. Agora Deus está nos dizendo e está nos dando este tempo de conhecimento. É uma geração, é um tempo de que temos muito conhecimento. Estou aqui diante da internet, a internet tem janelas de conhecimento, de possibilidades, se você tem um direcionamento com sabedoria, senão também será ali um lugar de destruição. Agora, você que tem esta sabedoria, esse entendimento do que eu estou falando, você vai entender que é tempo de se organizar, de deixar
a ociosidade e escolher a melhor parte, acionando dentro de você mecanismos que Deus nos deu internos de equilíbrio, de saúde mental, de saúde emocional, também de saúde espiritual, porque o ser humano é um ser biopsicossocial e espiritual. Isso é algo evidente, não só na Bíblia Sagrada, que é um livro que baseia, né, livros históricos, e também em livros científicos, onde traz ali esse conhecimento que o ser humano precisa desenvolver. Existe uma técnica que a gente chama de mindfulness, onde a gente tem esse equilíbrio interno quando a gente desenvolve a espiritualidade. E Deus, ele é acima de religião. Eu não estou falando em religião, eu estou falando de Deus como um ser espiritual e que nos dá a sabedoria para não só conhecer, não só saber, né? Sabedoria não é só dizer eu sei, eu conheço. Se é por isso, o mundo está cheio de conhecimento, mas a sabedoria vai além disso. É quando nós conhecemos e nós discernimos através da prática. Quando nós realmente conhecemos e praticamos, nós somos sábios. É momento de tirar esse tempo para escolher o melhor. Diminuir o ruído lá fora, aumentar a conexão com você e com Deus, criando um momento, né, como esse de sabedoria para buscar a Deus. E se você não conhece a Deus, nunca ouviu falar, é o momento para você ter, né, todo esse tempo para desenvolver a tua vida espiritual, para alimentar a tua vida espiritual. E para mim isso é falar de esperança, porque Deus, ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E ele quer, né, ao dizer para nós, como filhos, que nós venhamos a ter essa intimidade com ele. Porque ouvir uma palavra de esperança é ouvir Deus vivo através dos relacionamentos. Aqui, infelizmente, eu não posso, né? Eu não posso ter um relacionamento a não ser virtual. Mas dentro da igreja, quando nós nos reunimos nos grupos que lá tem atividades de jovens, de adolescentes, grupos de homens, de casais, nós temos lá uma atividade de relacionamento entre as pessoas. E isso é muito produtivo, é muito maravilhoso, onde hoje nós estamos até sendo cerceados nesse sentido de nos relacionar, mas nós não podemos perder o foco disso. Apesar de não podermos estar mais daquela forma como antes, nós temos condições de ouvir essa palavra de fé, essa palavra de esperança, proporcionar nesse momento aqui, para mim, o meu momento de reflexão, de escuta interna, de escuta de Deus dentro de mim, e pedir que Ele me dê sabedoria para que aconteça algo novo, para que realmente eu consiga, através da dificuldade que todos nós estamos passando, da dor, né, nós encontrarmos pela fé a nós mesmos. Quantas pessoas estão às vezes perdidas dentro de si? Eu tenho atendido pessoas que nesse tempo não sabem o que fazer, né? Não pararam para pensar, não pararam para se direcionar. Então Deus está nos dando esse tempo para encontrar dentro de nós a chama viva da vida que é Deus. Deus é vida, Deus é esperança. E nesse momento que você encontra Deus, né, dentro de você, você faz com que outras pessoas te enxerguem de forma diferente. Você faz com que o extraordinário de Deus e a sua criação venha iluminar a outros que, quem sabe, nesse momento estão depressivos, angustiados, estão passando por mal-estar, às vezes até confinados, porque tem algum tipo de enfermidade, que o deixa isolado pela própria idade. Então, esse momento de despertamento da fé, da vida espiritual, é muito importante. E Deus, ele tem sido tão bondoso, né? Ele sabe
das nossas necessidades. Eu digo bondoso porque Ele está nos escutando nesse momento. Ele sabe que existem segredos, né, que precisam ser desvendados dentro de nós por nós mesmos. Por que ali você leu comigo em Marcos capítulo 4, do 30 ao 34, Jesus, que era o Deus vivo que veio, se fez homem, ele falava através de parábolas, porque ele sabia que as pessoas só compreenderiam as coisas a partir das suas perspectivas. Então, ele falava através de parábolas para fazer as pessoas pensarem como elas estavam vivendo, de que forma elas deveriam, né, mudar o seu jeito de pensar, se a forma como elas estavam vivendo ou pensando estaria certo ou não. Então, ele era excelente em sabedoria, ele era mestre na sabedoria e mestre nos relacionamentos. Jesus foi um exemplo vivo de conhecimento, de compreensão, de humildade, e a fim de nos ampliar nossos horizontes, e usando as parábolas, usando histórias simples para nos fazer entender que não basta só ter o conhecimento. A sabedoria, ela vem por esses relacionamentos, e o relacionamento base da vida do ser humano deve ser o relacionamento com Deus. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento, porque você tem uma fagulha de fé e uma centelha de Deus dentro de você. E eu quero que você fale com Ele nesse momento. Aquilo que está te angustiando, que está trazendo, quem sabe, esse ruído lá de fora e trazendo um mal-estar aqui dentro. Eu quero que você coloque para Ele esse sentimento, essa dificuldade, esse mal-estar. E você peça que Ele venha começar a mudar dentro de você essa forma de pensar. Jesus sabia, quando ele falava em parábolas, que nós teríamos essas crenças, né? As nossas perspectivas, mas ele, ao saber disso, ele falava conosco, ele está falando conosco de uma forma especial, para que nós venhamos a entender que esse processo, ele depende de um amadurecimento e não só daquilo que sabemos ou da bagagem que temos, seja ela cultural, mas ou de conhecimento, mas de vida experiencial. Porque quando ele dizia ali na sua palavra que ele falava aos seus discípulos com intimidade, ele estava dizendo, aquele que tem relacionamento comigo, que é no finalzinho do versículo 34, aquele que se relaciona comigo, eu falo com simplicidade, com interesse, eu falo e explico, eu me aproximo, porque ele está falando de relacionamento. Então, essa essência de Deus é relacional. Então, não esqueça, nós estamos falando de tempo precioso. Estamos falando de crença, estamos falando de relacionamento, estamos falando de essência, de necessidade de ter Deus, né? E de aprendizado com tudo isso. Isso é preciso estar atento. Para isso é preciso estar atento nesses dias, porque ele sabia que quando Jesus sabia, Deus sabia que quando nós chegássemos a esse entendimento, nós estaríamos entendendo realmente o verdadeiro sentido da vida, que não é a base, que não tem como base o intelecto, porque quando Jesus ele se aproximava dos discípulos, ele estava dizendo para eles, né? Eu vou ensinar para vocês a verdade. Não, ele estava dizendo para eles, eu sou a verdade. Quer dizer, ele usava essa metáfora para dizer que ele era aquele a qual eles deveriam se relacionar, a qual eles deveriam se aproximar, o qual seria para eles um exemplo de vida, né, de princípio organizador, daquele princípio que ia nortear, que iria trazer o equilíbrio, que teria como finalidade a paz, né, chegar àquela excelência de paz que o mundo não pode dar, né? A bebida não pode dar, um relacionamento conjugal não pode dar, porque muitas vezes há discórdias, um vício ou qualquer uma outra coisa que venha a ser desse mundo. Não. O relacionamento com Deus é algo da nossa essência.
nós precisamos nos aproximar, seja por curiosidade, né? Seja por ouvir como você está ouvindo, mas para descobrir quem você é, despertar a tua fé. Para quê? Por quê? Nós estamos vivendo dias difíceis, mas dias também onde nós vemos muita inteligência, mesmo que seja virtual. Nós vemos muitas pessoas inteligentes, né, procurando o conhecimento de forma intelectual, mas também nesse momento de busca por uma inteligência virtual, de um conhecimento intelectual, existe também a inteligência emocional e a espiritual, a qual estamos sendo testados. Deus está nos colocando num exercício de busca de novas práticas através da inteligência que Ele nos dá. E é uma inteligência emocional nos nossos relacionamentos e uma inteligência espiritual que você não vai encontrar em livros, que você não vai encontrar, né, em receitas, você vai encontrar num relacionamento com Deus. E aí eu me coloco como igreja. Uma igreja que é viva, ela não aparenta e não pode aparentar mais, vamos dizer assim, eu sou espiritual. Ela não vive simplesmente ou existe por existir, ela é ação, ela é relação. As pessoas não estão hoje, eu acredito, fazendo lives e seja na igreja, lá no templo ou dentro da sua casa, famílias, só para dizer, eu estou sendo visto aqui, Santa Maria, eu sou de tal lugar. Não, as pessoas, elas não podem mais ter esse pensamento, eu quero ser curtido em tal live, eu quero ser aceito, eu não posso deixar de fazer tal pregação em tal dia lá, ou uma palavra, uma mensagem, porque eu vou ser esquecido, tá todo mundo fazendo, eu vou ter que fazer, eu não quero ser rejeitado. Não é tempo de querer mais aparentar nada, nem dizer eu sou certinho, não, é tempo de viver, e o viver é o relacionar-se. O viver é realmente dizer para si mesmo qual é a motivação do meu coração. O que me motiva a estar aqui agora, nesse momento? É só porque eu sou a fulano de tal, a esposa do fulano de tal? Não, o que me motiva a estar aqui agora é a gratidão a um Deus que me dá vida e que me faz, nesse momento, passar por uma dificuldade, por um aprendizado, por um desafio, que nome se dê para isso, mas por uma também oportunidade de ser melhor diante daquilo que eu acredito nele. Mas quantas pessoas estão com seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus afetos e as suas ações balizadas em crenças limitadoras, pessoas que estão desesperadas, depressivas, angustiadas diante disso, com medo do desemprego, com medo da falta da comida, com medo de tanta coisa. Eu quero dizer para você, é nessas crenças que Deus queria tocar quando Ele falava em parábolas. Ele queria que as pessoas mudassem as crenças. Pare de fazer com que aquilo que você acredita de forma negativa, que te puxa para trás, seja transformado em algo que te impulsione, algo que te tire dessa condição. Você tem capacidade disso. E se você não consegue, Deus está nos dizendo, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te conduzir se você deixar. Eu estou aqui para me relacionar com você. As parábolas, elas traziam verdades a respeito da realidade da vida, e o parar para pensar sobre isso ajudava as pessoas a entender a vida. A parábola ensina que na maioria das vezes a dor pode fazer crescer, tornar o momento mais tolerável. Eu sei, você sabe que uma parábola, eu lendo aqui, não vai mudar os fatos de tudo isso que está acontecendo. Não vai. Mas
parar para meditar, para orar, para modificar a forma como nós pensamos, pelo menos parar para pensar sobre isso, é dar oportunidade para que novas coisas aconteçam em nossas vidas. Essa era a abordagem de Jesus, de um Deus que se fez homem. E de forma excelente, ele foi um comunicador de algo que vem do céu, que eu, humanamente falando, não tenho como explicar, mas eu tenho procurado a cada dia, pedido a Ele: Senhor, me ajuda a conquistar, a vencer, a te conhecer mais, a me aproximar, porque eu não quero apenas dizer eu tenho conhecimento, eu quero entender através de um relacionamento contigo o que é ser uma pessoa melhor. Eu te convido agora nesse momento a fechar os teus olhos e orar comigo. E a pedir por aquelas pessoas que nesse momento, quem sabe, estão desesperadas, angustiadas, não têm saída, humanamente falando, para elas, mas que para Deus, pela fé, nada é impossível. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença nesse momento, através, Senhor, da oração, ó Deus, a oração que é a chave que Tu nos deixou para ligar-nos à terra, ao céu. Nós estamos presos aqui no que é material, no que é humano, mas quando nós oramos, nós nos desprendemos do que é humano e do que é material e nos elevamos um pouquinho mais, nos elevamos um pouco mais, nos querendo aproximar de Ti, meu Deus, porque Tu estás acima de todas as coisas. E eu sei que Tu é um Deus de amor, um Deus bondoso, um Deus de compaixão, um Deus que nesse momento está olhando por nós, está vendo essas pessoas, Pai, a qual eu não tenho acesso, mas que estão, quem sabe, ouvindo esta live, ou outras estão intercedendo por outras. Eu sei que Tu és um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Tu és um Deus que sabe de todas as coisas, e pela fé nós nos ligamos aqui, crendo na certeza, Pai, de que Tu estás nos ouvindo, Pai, pela fé, que Tu estás abençoando essas pessoas. Ó Espírito Santo, vem iluminar as mentes, os corações. Meu Deus, eu não tenho pretensão nenhuma de que o que foi falado aqui, meu Deus, ele venha a agir somente de forma humana, porque o que as pessoas estão mais ouvindo hoje são informações. Mas eu quero, meu Deus, que a ação do Teu Espírito Santo venha produzir vida espiritual àquele que ouviu esta mensagem. E que a Tua palavra, Senhor, possa se propagar e a Tua força fortalecer, ó Deus, os corações, Pai, em tempos difíceis, em que nós precisamos, Pai, de saúde mental, saúde emocional e também de força espiritual para enfrentar tudo isso. Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Foi maravilhoso estar com você. Eu agradeço mais uma vez a Deus a oportunidade. Eu sei que tem muitas pessoas ali escutando, né, a live. Não tenho como estar anotando quem, mas eu mando um beijão para todos, um abraço forte e que Deus te abençoe. Quarta que vem, o pastor estará aqui novamente. Nós vamos fazendo esse bate-bola. Uma quarta eu, outra quarta ele. E eu creio que o Senhor conosco fará grandes coisas. Um beijão em nome de Jesus.